E no Jornal das 8 tenho agora a psicóloga Eva Delgado Martins, que é também terapeuta familiar. Muito boa noite. A ideia é abordar uma questão muito concreta, que é a situação das famílias separadas, em que os filhos alternam, seja em que regime for, entre a casa da mãe e do pai. Muito boa noite, doutora Eva. O que é que tem verificado nestes dias de excepcionalidade em que todos nos encontramos no que diz respeito a estas situações? Boa noite, quero antes de mais agradecer este amável convite da TVI para estar aqui hoje. Pronto, o que nós temos sentido é que esta situação de crise representa uma elevada exigência em termos tanto de adaptação social como adaptação psicológica de todos os elementos da família. E as famílias ouvem muitas vezes frases como precisamos de bom senso, cada caso é um caso, mas neste momento, infelizmente, não é possível fazer um aconselhamento caso a caso. E o bom senso difere muito de pessoa para pessoa, de família para família. Então temos que pensar em conselhos e medidas gerais possíveis de pôr em prática pela maioria das famílias. E um dos graves problemas que estamos a assistir é que existem muitas informações, muitas opiniões, muitos conselhos a circular para estas famílias de pais e mães divorciados ou separados e que eles não sabem o que é que devem fazer. Não é? Portanto, Então, e na dúvida, o que é que da sua experiência, da sua observação e da informação que foi recolhendo, eles não sabem o que fazer, mas, portanto, acaba por ser feita alguma coisa, porque têm sido tomadas decisões. O que é que está a acontecer? Pronto. Temos alguns pais, temos que ver os contextos familiares que temos presentes. Temos alguns pais em que, por exemplo, ambos os pais, neste momento, estão em isolamento social. Portanto, neste contexto... Cada um em sua casa. Cada um em sua casa. Neste contexto, é possível as crianças passarem, por exemplo, uma semana em casa do pai e uma semana em casa da mãe. Mesmo embora o acordo das responsabilidades que tenham sejam, por exemplo, uma das possibilidades, por exemplo, ir só jantar com o pai ou com a mãe à quarta-feira e depois os fins de semana. Neste momento, quanto menor número de transições existirem para prevenir a transmissão do vírus... Mais sensato é. Mais sensato é. Portanto, isto para as crianças mais pequenas era ideal ser uma semana em casa do pai, uma semana em casa da mãe. Para os jovens, para os adolescentes, já é possível ser 14 dias em casa de um, 14 dias ou 15 dias em casa de um e 15 dias em casa do outro. E aquele que não estiver com as crianças pode apoiar. Apoiar como? Apoiar, por exemplo, deixar à porta de casa do outro alimentos, medicamentos e manter-se o contacto, manter-se a comunicação frequente, como, por exemplo, através de videoconferência. Ou seja, o que está a dizer, coloco-lhe assim, deve respeitar-se o regime de guarda que está definido, seja por comum acordo entre os progenitores das crianças em causa, seja por determinação do Tribunal de Família e Menores, se ele for razoável, se for uma situação daquelas mais esporádicas e mais voláteis, em que as crianças passam mais vezes da casa da mãe para a casa do pai, isso deve ser evitado e deve-se garantir uma maior estabilidade na vida das crianças. O menor número de transições possíveis. E deixa-me perguntar-lhe, o tal bom senso de que falava há pouco e que às vezes não existe, isto, em muitos casos, é uma alteração das regras que estão acordadas sobre o regime de guarda das crianças. As pessoas estão a ser sensíveis a isto e a pôr as crianças à frente, ou neste momento de stress adicional para todos, há quem possa fazer uma utilização ainda mais abusiva dos filhos enquanto arma de arremesso contra o outro? Pois, é que nós estamos aqui na situação em que muitos pais têm medo e, na minha experiência, consulta em psicologia, tenho acompanhado inúmeras situações em que mães e pais separados ou divorciados não partilham informações e decisões inerentes às responsabilidades parentais sobre os filhos.
E é lamentável porque nesta situação de pandemia, não é? Isto cria situações de total desespero e do reforço e sentimento e capacidade de acompanhamento das medidas de saúde dos filhos por parte dos pais que não estão com as crianças. Mas este quadro, mas também temos quadros de situações positivas. Temos situações em que, felizmente, também tive a oportunidade de acompanhar uma situação em que um pai e uma mãe separados decidiram nesta situação de crise, porque diziam que não sabiam quanto tempo é que esta situação ia durar, voltaram-se a juntar na mesma casa para criar melhores condições de se apoiar e poderem estar ambos junto dos filhos. Também temos situações que, em total concordância de ambos, ficou um dos pais com os filhos e outro numa situação mais afastada, mas de apoio e comunicação constante e segurizante. O que nós sabemos é que, neste momento, é essencial que os pais divorciados ou separados deixem de lado os desacordos e pensem na saúde e proteção dos filhos, dos familiares e dos amigos que estão à volta deles, não é? E todos os acordos extraordinários devem ser, porque neste momento são acordos extraordinários, devem ser tomados em conjunto por ambos os pais e que podem ser progressivamente atualizados e avaliados de acordo com a evolução da situação de cada um dos pais no momento que se vai seguir, não é? Doutora Eva Delgado Martins, muito obrigado pelo seu contributo, pelas suas sugestões e pelo seu apelo ao bom senso em nome das crianças, porque de resto são, sobretudo elas, as crianças, que vão receber e viver o legado desta profunda crise que atingiu toda a humanidade. Muito obrigada. As infecções